Graças e paz, queridos. Amém. Você trata-se nosso não conta. Já que nós temos uma aliança, vocês vão ver essa cara preta aqui. Amém. Estamos aqui para somar com o bem, irmãos. Aleluia. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Poder estar aqui nessa casa de oração pela segunda vez. Né? Me lembro que na primeira vez foi no encontro com Deus e realmente, né, foi tremendo o que Deus fez nas nossas vidas. E você que ainda não participou do encontro com Deus, eu faço das palavras da irmã as minhas palavras também. O encontro é tremendo. Vem, experimente. Se você não gostar, procura o pastor Paulo, ele vai falar comigo, eu te dou o teu dinheiro de volta da tua inscrição. Sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho certeza que o teu encontro ele vai ser tremendo. Aleluia. Vai ser um divisor de águas nas suas vidas. Meu Com Deus, certeza. aleluia. Em nome de Jesus. Queridos, eu aprendi uma frase com o nosso pastor, o pastor Evanessa, a esposa dele. O pastor, ele sempre fala uma coisa: eu estou com uma vontade de pregar. Isso pegou no nosso ministério, é uma coisa que, sabe, é muito gratificante você poder falar de alguém que ajudou a sua vida. Porque se eu fosse falar aqui de uma coisa bem real, né, que nós temos vivido nesses últimos dias, principalmente no decorrer desse mês, que foram as eleições, nenhum presidente pode mudar a tua vida. Ninguém nessa terra pode mudar a tua vida. Mas existe um que teve, sabe, um amor que é imensurável, de enviar o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. Esse sim tem o poder de mudar a minha e a sua vida. E nós sabemos que ele está aqui nessa noite. Eita glória. Porque a Bíblia diz, irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então eu creio piamente que o nosso Deus ele está aqui através da pessoa bendita do seu Espírito Santo, e é ele que vai falar no seu coração. Então você que tem uma Bíblia, por favor, abra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. Vê se o teu irmão, teu vizinho da direita, da esquerda está sem Bíblia. Compartilhe com ele, compartilhe com ela. Vamos todos juntos, né, estar meditando a respeito da vida de uma pessoa anônima, uma pessoa que não entrou para a galeria dos heróis da fé, não entrou para a galeria dos heróis da fé, mas é uma pessoa que Jesus ele fez questão de dizer: lembrai-vos dela. É uma mulher. Lucas 17, versículo 32. O versículo é bem pequeno, mas eu creio que você ou já leu ou já ouviu alguém mencionar esse texto. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ler junto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? A irmã já orou por mim, eu não preciso mais orar. Eu creio que eu já estou debaixo da bênção do Deus do céu. Aleluia. Queridos, eu estava meditando um pouco a respeito dessa passagem. E uma das coisas que o judeu ele faz questão é dar nome aos seus filhos e filhas. E todo nome que é dado para um filho ou para uma filha de um judeu, ele tem um significado. E um significado que exalta o nome do Senhor. O judeu ele valoriza isso. Mas a Bíblia aqui, ela não menciona o nome dessa mulher. E o interessante é que Jesus aqui está dando algumas instruções aos seus discípulos. E em meio a essas instruções, Jesus ele abre para os discípulos algo tremendo e diz o seguinte: olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas que mulher? Qual era o nome dela? Era uma anônima. E a vida dessa mulher traz para mim, traz para você grandes lições de vida. Grandes coisas
aspas, né, tem uma fama. O nome dessa pessoa é ou está numa avenida, ou está numa praça, ou é nome dado a alguma cidade. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui, para nós, que somos petropolitanos, por exemplo, se você sai da Rua do Imperador, lá no finalzinho da avenida, indo daqui para lá, e você dobra à direita, nós temos ali a Rua Paulo Barbosa. Ou seja, Paulo Barbosa foi uma pessoa que teve um destaque em meio à sociedade. Se a gente desce um pouquinho, próximo ao obelisco, nós temos uma praça ali. Qual é o nome daquela praça? Praça Dom Pedro. Ou seja, tem ali algo que marcou aquele lugar, tanto é que está lá a cadeira dele até hoje. Nós temos como estado o estado de São Paulo. Ou seja, são nomes que são dados para que todas as pessoas, quando olharem ou passarem ou morarem naquele lugar, vão se lembrar que alguém um dia que é famoso já esteve ali. Então o nome é algo muito importante. Creio eu que quando o seu papai, a sua mamãe, né, quando você ali nasceu, ali no hospital, né, antes mesmo de você nascer, já foi programado um nome para cada um de nós. Né? E é muito interessante aqui, quem é pai e mãe sabe, né, que quando é um menino, né, o pai já fala, vai ser fulano de tal. Se for menina, a mãe já diz, vai ser assim, vai ser assado, vou dar esse nome. Não vou dar esse, eu quero esse que é mais bonito. Eu quero aquele que é melhor. Não, esse nome já é muito falado, eu quero outro. Ou seja, o nome é algo que tem que ser discutido, porque o nome ele tem um significado. Mas aqui essa mulher, eu olho para o texto ele não menciona o nome dessa mulher. Tudo gira, irmãos, em torno de algo que já estava pré-determinado a acontecer na cidade de Sodoma. Ló, ele entra em Sodoma quando seu tio Abraão chama ele, porque estava havendo contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão, agora tio de Ló, por ser mais velho, ele tinha o direito de escolher para onde ele iria. Porque a situação ali era o seguinte, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas só que agora Abraão, ele deixa Ló escolher primeiro. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que Abraão estava debaixo de uma promessa. Quantos aqui estão debaixo de uma promessa? Aleluia! A grande questão é que Abraão já tinha sido chamado lá em Gênesis capítulo número 12, quando Deus ele pega Abraão, coloca ele para fora e diz para Abraão, olha para as estrelas do céu, você pode contá-las? Assim será a tua descendência. Abraão ele sai debaixo dessa promessa e quando ele chega nesse contexto a qual nós estamos falando, irmãos, da escolha para onde ir, Abraão ele deixa Ló escolher. Ló, ele olha para as campinas do Jordão, porque Sodoma ficava às margens do Jordão. E todos nós aqui sabemos que aonde passa rio, há abundância de água. E para o judeu, que é um povo completamente agrícola, irmãos, que vive da terra para poder sobreviver, agora eles estão ali diante daquela situação, porque Ló olha para a esquerda e Ló vê deserto. Deserto não dá nada. Agora Ló olha para a direita, ele vê o rio Jordão e ele vê a cidade de Sodoma. Tudo verdinho. Ló ele vai pela vista. Mas só que Abraão ele vai pela promessa. Ló ele escolhe aquilo que estava diante dos olhos dele. Abraão escolhe aquilo que estava diante dos olhos do Senhor. Meu Deus, Jesus da glória. Quando Ló adentra na cidade de Sodoma, aquela cidade tinha um problema muito sério. Aquela cidade, irmãos, muitas pessoas pensam que essa questão que infelizmente hoje é muito latente nos nossos dias de relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher, essas coisas terríveis que estão acontecendo por aí, né? Pensam que são dos dias de hoje, não, já tinha começado lá atrás. A cidade de Sodoma, ela já praticava a sodomia. E por causa disso, a Bíblia diz que
adoradores dele, os anjos, eles queriam possuir, ter relacionamento íntimo com os anjos. E Ló chega, não, tenho aqui 2 filhas que são virgens, pode pegar ela? Não, nós queremos esses 2 aí. Aquilo sobe até diante de Deus, irmãos. E os anjos agora falam o seguinte: olha, você tem que sair dessa cidade, porque aqui será destruído. Tudo aqui será destruído. E Ló tinha um problema. Um problema que Jesus ele cansou, enquanto ele esteve aqui nessa terra, de advertir. Era o problema das pessoas se apegarem às coisas desse mundo. Deus, meu Jesus. Ló ele fala assim: não, vamos amanhã. E os anjos querendo tirar eles de alguma forma. Um dia virou, chegou amanhã. E agora os anjos começam a pegar eles pelas mãos. A família de Ló não queria sair de Sodoma, a ponto dos anjos pegarem eles e ir tirando. Só que a ordem é o seguinte: vocês vão caminhando, caminhando, caminhando e não olhem para trás. Olhar para trás aqui tem vários significados, eu gostaria de pontuar alguns deles. Quando eu olho para trás, eu esbarro no versículo que Jesus ele disse certa vez, dizendo o seguinte: que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Meu Deus. O apóstolo Paulo, certa feita, ele fala o seguinte: eu prossigo para o alvo. O alvo sempre vai estar na minha e na sua frente. E o nosso alvo é quem? O nosso alvo é Jesus, irmão. Aleluia! Agora, a família de Ló, ela estava ainda pautada nas coisas dessa terra. A Bíblia diz que eles vão saindo, irmãos, mesmo contra a vontade de Ló, porque a vontade de Ló ainda era ficar lá. Porque aquela cidade já tinha que ter sido destruída, só não foi destruída porque um homem chamado Abraão, que estava no meio do deserto, intercedeu pela vida dele. Eles saíram. Só que a mulher de Ló, aquela anônima, ela desobedeceu a ordem do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher, irmãos, e aqui quero acreditar eu, ouvindo os gritos dos moradores agora que estavam sucumbindo ali, morrendo, gritos de desespero, pessoas querendo sair da cidade de Sodoma e não estavam conseguindo. Quem sabe agora aquela mulher escutando várias explosões, mas só que o coração dela ainda estava lá atrás. A Bíblia diz que aquela mulher ela faz aquilo que ela não poderia fazer. Ela virou para trás. Quando Deus ele me chama, quando Deus ele te chama para uma determinada obra, uma das coisas que Deus não quer que eu faça, não quer que você faça, é olhar para trás. Porque quando eu olho para trás, quando você olha para trás, nós estamos dizendo o seguinte para Deus: Deus, o meu coração ainda está lá. Porque Deus ele nunca vai estar atrás de você. Deus ele sempre vai estar na tua frente. Porque nós, como seres humanos, nós temos que entender o seguinte: nós temos sempre que andar para frente, irmão. Meu Deus, aleluia. Porque quando nós andamos para trás, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu estou recuando. Meu Deus. Aquela mulher, ela para e ela olha para trás. A Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Sabe, muitas das vezes, irmãos, nós paramos em Deus, porque Deus ele está sempre chamando o ser humano para a sua obra. E a grande desculpa dos seres humanos é dizer o seguinte: eu ainda não ouvi Deus me chamar. Meu Deus. Sabe, há tantas coisas para serem feitas no reino, há tantas vidas que precisam ter um encontro com Deus, vidas que precisam ser mudadas por Deus. Só que as pessoas muitas das vezes elas ficam magoadas, elas pensam que o caminho delas
não queremos estender a mão. A grande realidade, irmãos, é que Jesus, ele quando chamou os seus discípulos, deu instruções aos seus discípulos, orientou os seus discípulos, voltou para o Pai. A Bíblia, ela é um livro de chamada, irmãos. Por que Deus, irmãos, enviaria anjos até a cidade de Sodoma para tirar uma família de lá? Uma família onde tem uma mulher que o nome dela nem mencionado é. Por que Deus faria isso, irmãos? Porque tinha alguém intercedendo pela vida daquela família. Jesus, aleluia. Aqui eu aprendo, irmãos, algo que é tremendo para mim, algo que é tremendo para você. Muitas vezes nós queremos ver os nossos entes queridos na presença de Deus, porque estão cercados pelo mundo, porque Sodoma simboliza tão somente o mundo a qual nós vivemos. E os nossos entes queridos estão lá, precisando sair, porque o mundo será destruído. Mas o interessante, irmãos, enquanto estiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, de joelhos, suplicando a Deus, aí nós começamos a entender essa passagem, irmãos, que ainda que esse homem de Deus, essa mulher de Deus está no deserto da vida, mas está clamando pelo seu ente querido. No momento certo, Deus ele vai agir. Aleluia. O nosso Deus ele não dorme, o nosso Deus ele é poderoso, o nosso Deus ele escuta, ele ouve o nosso clamor. Aleluia. Mas alguém tem que clamar, irmãos. Meu Deus. Alguém tem que suplicar a esse Deus. Alguém tem que pedir, alguém tem que interceder pelas pessoas que estão ali. Irmãos, a Bíblia diz que os dias eles são maus. Oh, Deus. Os dias eles são maus, irmãos. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, irmãos, ele está aproveitando dos seus últimos momentos, porque ele sabe que Jesus virá buscar a sua igreja. Ele sabe que os dias deles estão contados, irmãos. E Jesus, ele é muito interessante a passagem, porque a Bíblia diz que Jesus ele não fez questão de me tirar desse mundo, de te tirar desse mundo. Ele permitiu que nós estivéssemos nesse mundo, mas que nós não fôssemos modelados conforme este mundo. Coisa linda. Aonde você estiver, aonde eu estiver, irmãos, independente da situação, eu não posso ser influenciado pelo mundo, eu tenho que Meu influenciar o Deus, mundo. coisa linda, Jesus. Então Aleluia. o que nós vamos fazer, irmãos? A nossa caminhada em direção à Nova Jerusalém, ela já começou desde o dia que nós aceitamos a Jesus. Mas muitas das vezes nós ouvimos barulhos atrás de nós. Muitas das vezes as coisas do mundo tentam nos tragar, tentam nos segurar, tentam nos barrar para que nós não conseguimos continuar caminhando em direção a Jesus. O que nós vamos fazer? Muitas das vezes as lutas, as adversidades, elas vêm sobre mim, sobre a tua vida, tentando nos parar. Aonde nós olhamos, nós falamos, Deus, eu não vou conseguir, eu vou parar. Sabe, irmãos, o mais interessante de tudo é que quando nós estamos lá no fundo do poço, quando nós estamos fraquinhos, sabe, nós sentimos o amor de Deus, que é algo inexplicável, vir e nos envolver de uma maneira tão densa. Porque, irmãos, um dos melhores lugares, e talvez agora vai dar um nó na tua cabeça, mas eu preciso que você entenda isso. Um dos melhores lugares que nós podemos estar, irmãos, não é andando, irmãos, como se nós fôssemos os melhores,
sua forte mão e nos levando. És maravilhoso, Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo, certa feita, ele falou o seguinte: olha, diga ao fraco, eu sou forte. A melhor coisa que tem, irmãos, é depender de Deus. E não depender desse mundo. A mulher de Jó estava dependendo do mundo, irmãos. Aí cabe a mim agora a pergunta para mim, cabe a pergunta agora para você: de quem nós dependemos? Meu Deus, aleluia. De quem nós dependemos? Porque conforme eu disse no início, se nós dependermos, amados irmãos, de um homem para querer governar essa nação, nós estamos perdidos, irmãos. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é cujo homem. Uma brigaiada que estava por aí, irmãos, que eu sou disso, que eu sou daquilo. Nós somos do reino. Aleluia! Nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui, irmãos. A nossa pátria é estarmos com ele. Aleluia! Sabe? O que eu aprendo com essa anônima é o seguinte: é que eu não posso olhar para trás. Meu Deus. Eu não posso olhar para trás. Diga para a pessoa que está do teu lado: você não pode olhar para trás. O teu alvo vai estar sempre na tua frente. Aleluia! Aí se você começar a escutar psiu, para você olhar para trás, feche os teus ouvidos Meu Deus! e vá em direção a Ele. Aleluia! Caminhe em direção a Ele. Volte a sua vida nele. Aleluia! Nós temos que entender isso. Nós precisamos absorver isso para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Sabe, querido, eu quero te encorajar nessa noite. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando. Sei não. Se Deus me revelar, não sei não. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, pautado na Bíblia: que não vem nenhuma prova, não vem nenhuma luta sobre a mim e sobre a tua vida se não for permissão de Deus. E se vem, é porque você, nós podemos suportar todas elas. Meu Deus. Sabe, tem um hino da Rosa do Nascimento que eu gosto muito. Eu não sou cantor, mas eu gosto muito. A Rosa do Nascimento, ela diz o seguinte: avisa lá que eu estou de pé. Porque o hino todo ele descorre sobre as pessoas que estavam dizendo que ela tinha caído. Mas o recado que ela manda é o seguinte: eu estou de pé. Sabe por quê, irmãos? Quem nos coloca de pé é Deus. Aleluia! Quem nos levanta é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Obrigado, Jesus. Quem respalda a minha e a sua fé é Deus. E quem está aqui nessa noite para me dar e te dar vitória é Deus. Nossa dependência tem que ser dele. Oh, Espírito Santo de Deus, Quero aleluia! liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Espírito Santo. Porque há duas coisas para o tempo do fim. E até um jargão por aí que diz: você quer ouvir o quê? A notícia boa ou a notícia ruim? A notícia ruim é que o amor de muitas pessoas iria se esfriar no tempo do fim. Mas para toda notícia ruim tem uma notícia boa. A notícia boa é que Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Aleluia! Nós podemos escolher aquilo que nós vamos querer. Sabe, irmãos, porque a Sodoma de hoje, que é o mundo, que é governada pelo nosso adversário, ela tenta, de alguma forma, nos paralisar. Tenta, de alguma forma, nos deter. Tenta, de alguma forma, nos calar. Mas quando nós entendemos o princípio da palavra do Senhor nosso Deus,
motivando a continuar. Aqui, nessa terra, não é lugar de nós pararmos. Sabe, eu tenho visto, irmãos, infelizmente, sabe, muitas pessoas que um dia já pregaram, já cantaram, já oraram, já fizeram tantas coisas, só que infelizmente olharam para trás, ficaram paralisadas. E depois que paralisa, pode até voltar a andar novamente, mas é difícil. Então, antes que isso aconteça comigo, antes que isso aconteça com você, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça: eu não posso parar. Aleluia. Eu gostaria que você saísse com essa pequena frase na tua cabeça: eu não posso parar. Aí vem a luta: eu não posso parar. Aleluia. Aí vem a adversidade: eu não posso parar. Aí vem o desemprego: eu não posso parar. Aí vem a escassez: eu não posso parar. Aí vem a enfermidade: eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque assim nós vamos estar caminhando em direção a Ele. Oh, Jesus. O preço foi pago naquela cruz. Oh, Deus, aleluia. O maior preço foi pago. Então eu e você, nós não temos motivos para parar. É, Deus, aleluia. E eu gostaria, irmãos, eu gosto de fazer esse desafio, para que vocês que estão locados aqui nessa comunidade, que vocês não parassem. Aleluia. Sabe, que vocês olhassem cada alma que está aí perdida. Meu Deus. Cada alma que precisa verdadeiramente ter um encontro com Deus, precisa ser liberta, precisa ser curada dos traumas, de enfermidades. Sabe, que você pudesse olhar para essas vidas e poder chegar para essas vidas e ir lá estender a sua mão, tirá-la lá de Sodoma. Meu Deus. Que você venha entender que enquanto você estiver aqui, você é um agente de Deus nesse lugar, você é um representante do reino. Aleluia. Porque, irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos entender o princípio da palavra. Deus não vai ficar agora enviando anjos, não, irmãos. Deus, Ele vai enviar você. Meu Deus. Deus, Ele vai enviar mim. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os anjos, eles sempre quiseram fazer esse papel. Sabe, eu fico imaginando, um anjo, irmãos, ele é dotado de poder. Principalmente nos livros do Antigo Testamento, nós vamos ver que todo anjo levantava sua espada, milhares de pessoas morriam. E Deus, ele olha para o ser humano, falho, pecador. Ora está bem, ora está mal. E Deus, ele olha para mim, Deus, ele olha para você e fala: ele e ela é que vai fazer essa obra. Meu Deus. Aleluia. Jesus. Então uma das coisas que você não pode dizer é que Deus não está te chamando. Meu Deus. Porque antes mesmo de você nascer, Deus já tinha te chamado. Aleluia. Sabe, pastor? Que você possa ser desafiado como um embaixador aqui nesse bairro. Aleluia. Sabe? Que você possa ser desafiado como alguém que vai semear nessa terra. Porque eu aprendi uma frase de um livro que eu li, esse livro Os Heróis da Fé. Um pastor que estava numa localidade onde todas as pessoas falavam para ele: não tem como a tua igreja crescer aqui. Não tem como dar certo. Só que aquele pastor, ele sabia quem ele servia. Ele adentra para dentro do prédio da igreja e começa a orar. Começa a pedir almas ao Senhor. Abria a reunião, não tinha ninguém.
E ele continuando orando com a sua esposa. O tempo foi se passando. Aquele pastor, ele não quis olhar para trás. E resumindo, depois de algum tempo, chegou um, chegaram dois, chegaram três, e daqui a pouco o prédio daquela igreja estava completamente lotado. Sabe? Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Então eu quero desafiar cada um de vocês. Hoje a nossa pessoa vai ter encontro com Deus aqui. Deu uma de doido. Deu uma de doida. Sabe, aquele teu parente que detesta ouvir falar a palavra igreja. Comece a orar por ele. Comece a orar por ela. Jejue. Raspa o céu com a tua oração. E começa a profetizar e declarar que essa vida vai estar aqui nesse encontro. Em nome de Jesus. Começa a falar de Jesus para as pessoas. Começa a anunciar que existe um Deus que transforma. Aleluia. Porque em nome de Jesus, irmãos, ainda tem espaço aqui dentro para se colocar a Meu Deus, meu Deus. Eu quero que você saia daqui com o teu espírito revoltado. Nós aprendemos isso, pastor, lá atrás. Ele sabe disso. Nós aprendemos, nós temos que nos revoltar, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que no tempo do fim haveria de chegar sobre esta terra uma fome. Mas não é fome de pão, irmãos. É fome da palavra. As pessoas, elas estão famintas. Mas o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é anunciar que existe um Jesus que transforma. Nós temos que entender isso, irmãos. Para finalizar a minha fala, para te falar de fome, para poder te incentivar, assim como eu fui incentivado, irmãos. Nós começamos a evangelizar. E a gente fica pensando o seguinte: poxa, mas como eu vou falar de Jesus para uma pessoa que está bebendo cerveja? Ele não vai me ouvir, ela não vai me ouvir. Quem disse que não, irmãos? Irmãos, quando você chega dotado do poder de Deus, debaixo da unção do Espírito, quando você proclama o nome Jesus, nós não temos, irmãos, a dimensão que o poder que carrega este nome. Nós não conseguimos entender, irmãos, esse princípio, irmãos, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. E quando você fala o nome de Jesus perante uma pessoa, irmãos, o que ela pode fazer é o seguinte: esse aqui, ó. Meu Deus. Então vamos falar desse Jesus, irmãos. E eu quero te encorajar, não olha para trás, irmãos. Olha para trás. A Bíblia diz: esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para logo. O que ficou lá atrás, se você parar e pensar um pouquinho, o que ficou lá atrás? Irmãos, se eu for parar para pensar o que ficou atrás da minha vida, irmãos, misericórdia. Eu não quero nem pensar. Mas eu quero imaginar o que está diante de mim. Então eu gostaria que vocês colocassem de pé. Eu quero fazer uma oração contigo. Amém, Jesus. Nós ainda teremos a ceia do Senhor. Obrigado. Mas eu quero orar contigo. A Bíblia diz que Abraão estava no deserto intercedendo pela vida de Ló. Aleluia! Abraão, ele poderia ter dito para Deus o seguinte: não, Deus, foi ele que quis escolher a cidade de Sodoma. Não foi eu. Foi ele que quis quebrar a cara, não foi eu. Mas quando Deus disse para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma, e Abraão se lembrou que havia lá o seu sobrinho junto com a sua família, Abraão disse: Senhor, tu vai destruir a cidade de um justo lá? Meu Deus. E o Senhor falou: não, enquanto tiver um justo lá, eu não vou destruir a cidade. Em nome de Jesus. Maravilhoso, Deus.
A tua família precisa de alguém para interceder por ela. Aquele teu amigo, a tua amiga que você tanto estima, mas que ainda não conhece esse Deus que você já conhece, que você serve, precisa de alguém para interceder por ele. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar nessa noite. Eu vou voltar a dizer essa palavra, irmãos, porque eu sinto no meu espírito, irmãos. Algo tremendo. Eu sinto no meu espírito que, sabe, apesar de infelizmente ser uma coisa que, querendo ou não, acaba acontecendo com as nossas vidas, muitas das vezes nós temos vontade de parar. Mas eu quero liberar uma palavra para alguma pessoa aqui dentro que está pensando em parar. E essa pessoa pensa em parar por causa de luta. Meu Deus. Está passando as adversidades da vida. Só que eu quero liberar uma palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Não pare. Não pare. Porque quando você pensar que você já não tem mais forças, que você não aguenta mais, é nesse momento que o Espírito Santo ele vem sobre a tua vida. Meu Deus, coisa linda, Jesus. E assim como ele fez com Elias lá naquela caverna, ele te dá comida. Porque a tua caminhada, ela não termina. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar. Deus Santo. Eu quero orar, eu só não quero te expor, mas eu quero que, em nome de Jesus, que você entenda. Eu tinha uma mensagem para pregar aqui nessa noite, irmãos. Eu não consegui fazer a introdução, porque a palavra que está no meu coração é essa: não pare. Porque tem alguém aqui dentro, entre nós, o nosso meio aqui nessa noite, que está pensando em parar. Oh, meu Deus. Espírito Santo de Deus. Para não. Curva a tua cabeça um momento, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és aquele cujas nossas vidas está na palma das Tuas mãos. Senhor, eis aqui a Tua igreja linda. Eis aqui, Senhor Deus, as nossas vidas que foram compradas com o precioso sangue do Teu Filho naquela cruz. Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder por essa vida, Senhor. Não precisamos expor ninguém, Pai. Eu só te peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa confortar esse coração. Espírito Santo de Deus. Aleluia. E dizer para essa vida, Senhor Deus, que não é momento de parar. Meu Deus. Não é momento, porque a caminhada ela não acaba aqui. Oh, aleluia. Não é momento, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós devemos perseverar até o fim Meu Jesus. para sermos salvos. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, possa enxugar cada lágrima, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque essa pessoa, ela te teme, Senhor. Oh, Jesus. E que nos momentos, quando ela se encontra sozinha, Senhor Deus, quantas lágrimas têm sido derramadas, Senhor. Meu Jesus. Mas mesmo assim o Senhor está
enxugando cada lágrima. Pai, não deixa ela parar, não. Fortalece. Erga, Senhor. Mostre aquilo que tu tem para a vida dela. Eu quero interceder, Senhor Deus, por essa vida. Te pedindo que o Senhor possa abençoá-la. Não só ela, mas toda essa amada igreja, Senhor. Cada um dos teus filhos, que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, fazer com que eles não venham parar na sua caminhada. E que eles possam ser embaixadores do teu reino aqui nesse bairro, chamado Alta Independência, Senhor. Que eles possam ser ganhadores de almas aqui nesse lugar, Senhor. E que esse espaço venha ficar pequeno, Pai, para o tamanho, Senhor Deus, das almas que o Senhor há de enviar para este lugar. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado pelo fogo do teu Espírito que arde em nossos corações. Muito obrigado. Aleluia. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Amém. Ainda no seu lugar, deixa Deus falar contigo através dessa canção. Parece que está tudo bem. Oh, Espírito Santo. Pra todo